Boa noite a todos e vamos para mais 2 capítulos hoje do nosso querido livro de intervenções cognitivas, comportamentais nas intervenções online. E hoje a gente vai falar do capítulo 14 e do capítulo 15. São capítulos curtos e por isso a gente tomou a decisão aí de juntá-los e passar para vocês esse conhecimento aí. Eu vou aqui compartilhar tela com vocês. Deixa eu subir aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Rê. Ok. Só aumenta aí ela que ela tá pequena. Isso, foi. Ok. Então, a gente vem aqui para o capítulo 14, que são as intervenções baseadas em tecnologia para a redução de suicídio e autolesões. E o que a gente vê nesse capítulo, então? Né? Que a ideação suicida, tentativas de suicídio e comportamentos autolesivos sem intenções suicidas, que é a CIS, né? São problemas graves e generalizados. Globalmente, 700 mil pessoas, elas morrem aí no mundo por ano, por conta, então, né, do suicídio e de tentativas de suicídio ou autolesões aí, sem intenção, mas que acaba acometendo aí no falecimento dessas pessoas. E são jovens, a grande maioria são jovens, claro que isso pode acontecer com adulto também, tá, gente? Mas a grande maioria é jovem, indivíduos de países de baixa e média renda, principalmente, tá? Apresentando altas taxas de ideação, planos e tentativas suicidas. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Aquelas pessoas que já tentaram, que estão fazendo planos, para elas não entrarem, né, em uma estatística aí mundial. Esse estudo aí, né, que é apresentado é de 2019, mas os números são de 2021, então são números recentes, e com certeza a gente vai ver, infelizmente, esse número aumentando. Temos indicativos aí de terapias, nesses casos, de terapias comportamentais dialética. Então, nesses casos, o ideal que as literaturas indicam são terapias comportamentais. E o que a gente vê muito é a DBT mesmo, fazendo intervenções comportamentais, tá? Intervenções breves para suicídio, como avaliação e gestão colaborativa do suicídio e terapia comportamental breve. Cognitiva comportamental breve, que é a TCCB. Então, essas são as que acabam sendo mais indicadas e que tem mais material publicado também para esses casos. São comuns em todas as intervenções, tratamentos comportamentais com risco à vida. Focalização direta do comportamento, avaliação frequente e gestão de risco. Então, são pacientes que a gente vive avaliando os riscos deles, tá? Como que está andando o comportamento, se está tendo autolesão, se não está tendo, como que estão os pensamentos de ideação suicida, o que está acontecendo aí. E as intervenções ativas destinadas a investigar variáveis de controle do suicídio. Ok? E quando a gente fala de avaliação de risco de suicídio, existe aí uma escala, tá? Que eu consegui achá-la, né? Então, ela está disponível em algumas teses aí de mestrado e doutorado, e eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? A comunicação online entre adolescentes, ela é muito rápida e eficaz. E existem estudos que levam eles se comunicarem muito sobre as redes sociais. E o que a gente observa? Esses pacientes, eles colocam em suas redes quais são suas pretensões e pensamentos em relação à ideação suicida e também à autolesão. E a gente vê que a resposta é muito rápida também de colegas, amigos, online, né, virtuais. E existe, então, uma escala de avaliação de risco de suicídio de Colômbia, que foi transformada no online justamente para ter um acesso mais rápido aos adolescentes, que é o EC-SSRS. Essa versão online eu não encontrei, mas a versão, né, que a gente
tem aí mais física, ela está disponível, como eu comentei, em teses, né, de doutorado e mestrado. E o que a gente vê aqui na gestão de crise? O terapeuta pode incluir protocolos e procedimentos auxiliares quando confrontado com crises suicidas. Podemos envolver comunicação direta com o terapeuta ou linhas diretas de prevenção ao suicídio. Ou seja, o terapeuta que atende esses casos, ele vai dar um acesso para esses pacientes. Então, um WhatsApp, um e-mail, um acesso que seja para ter respostas quando esse paciente solicitar esse terapeuta. Ou linhas diretas de prevenção ao suicídio, como CVV, e como a gente sabe na dialética que tem aí grupos de apoio que pode dar essa assessoria também para esse pacientinho, tá? Então, um paciente que demanda mais dos terapeutas, principalmente quando eles estão em crise, né? Alvo direto do comportamento suicida. Em níveis teóricos, as intervenções focadas em suicídio não são diferentes de intervenções projetadas para depressão, ansiedade e outros transtornos associados à desregulação emocional. A TCC breve, né, ela é uma versão da TCC focada em suicídio, enquanto a DBT, em seu núcleo, é uma intervenção comportamental. Então, uma trata mais o pensamento, outra vai para o comportamento. E assim, qualquer intervenção baseada em evidências capaz de aumentar o prazer e a alegria e diminuir o sofrimento provavelmente tem capacidade de reduzir o pensamento suicida. Esse fenômeno tem sido observado em outras intervenções baseadas na web, as quais incluem em seus ensaios individuais que assumem a ideação para si e para um profissional, que revela uma diminuição no suicídio. Ou seja, o que a gente vem percebendo? Que são abordagens que elas têm se destacado de forma online e que têm ajudado muito, tanto o terapeuta quanto o paciente ali que precisa do atendimento. E de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais direta, para ajudar essa pessoa que está em crise. E como que fica, então, a aliança terapêutica de forma digital? A gente observa que essa aliança terapêutica em formato digital para os clientes é importante em áreas de pesquisa. E eles vêm estudando muito se essa aliança realmente acontece e como que ela é feita, né? Se ela consegue ser 100% ou se não tem, se tem falhas e quais são as falhas para serem estudadas e trazer material novo para que ela seja tão perfeita quanto a presencial. No entanto, em outros transtornos não há diferença na aliança entre a terapia presencial e a terapia online. Afirma que os computadores têm capacidade de ser empáticos, firmadores, engajadores, colaborativos e oportunos, ou seja, todos os ingredientes ativos de forte relação com o terapeuta. Visto nós aqui que estamos num atendimento, num grupo, né, desculpa, de mentoria e supervisão ao vivo, mas que também vai ser gravado para os demais verem depois, que é o assíncrono e o síncrono, né, que a gente fala aí. E super dá certo, porque a gente consegue ter empatia, a gente consegue criar uma aliança aqui de estudo, o que a gente vai estudar, como que a gente vai fazer, e a gente consegue ter aí um desenvolvimento de casos bacana, também de forma online, podendo atender pessoas do Brasil inteiro. E atuam quaisquer ruptura na aliança pelo simples fato de que podem adotar respostas rápidas e frequentes à tarefa de casa, que é imediatamente gratificante. Então, a gente vê que mesmo de forma online, eles fazem a lição de casa, a tarefa de casa, que é passada pelo seu terapeuta. Muitas vezes, como a gente tem visto aqui no livro, né, e tem nos ajudado muito, a gente usa de recursos digitais também para esse paciente ele interagir mais e fazer mais as lições que são solicitadas de tarefas da psicoterapia. Em estudo, examinando as alianças terapeuta, ao utilizar mensagens de texto ou e-mail,
relatam que as interações online com terapeutas são igualmente fortes ou mais fortes do que na terapia presencial, possivelmente devido a um efeito calmante online que torna a relação terapêutica mais confiável e menos ameaçadora. Então, o que a gente viu pós-pandemia são muitos psicólogos atendendo 100% online e tendo agenda cheia. Então, é uma realidade que veio para ficar. E a gente precisa ir modernizando e fazendo com que os nossos pacientes se sintam cada vez mais parte dessa plataforma digital para terem acesso à psicoterapia, que muitas vezes tem um baixo custo do que você alugar uma sala, pagar, né, aquela sala, todo aquele material que você vai precisar para atender no presencial. Opa, saiu aqui, desculpa, gente. Saiu para vocês também? Vou compartilhar aqui a tela de Saiu. novo. Saiu, né? Então, aliança... Voltou. Voltou? Ok. Então, aqui... Opa! Aqui. As eficácias do atendimento, né? Online, digital, para a ideação suicida e tentativas de suicídio e autolesão não suicida. Existem poucos estudos nessa área, né? O livro traz aí, sendo 6 estudos, né? Um estudo que eu peguei são 6 estudos comportamentais, 5 em TCC e 1 em DBT. Então, a gente vê que, sim, existem outras áreas estudando, mas a grande maioria realmente está voltado para TCC e a DBT, que entra aí principalmente nesses casos, com muita estudo, com muita leitura, com muita pesquisa na área. 3 deles avaliam a mesma intervenção. Foram a intenção da ausência do terapeuta facilitador, destacando o potencial para o fornecimento de tais intervenções em escalas. Algumas que se utilizam para avaliação digital e tendo resposta rápido e ágil por e-mail. Então, eles citam aqui esse site. Esse site, você contrata o serviço deles, e aí nas perguntas mais frequentes, nos casos, eles desenvolvem respostas automáticas para aquele cliente. Então, ele manda uma pergunta e o site já devolve a resposta automaticamente. Então, ele fica no ar 24 horas, e se o seu paciente não conseguir um acesso com você ou com uma outra pessoa da rede de apoio, ele vai para lá, ele manda aquela pergunta e já automaticamente vem uma resposta. Então, por exemplo, eu estou em crise, o que eu tenho que fazer? Então, o site já desenvolve resposta junto com quem contratou, né, aquele psicólogo que contratou aquele serviço, quais seriam as respostas que iam automaticamente para aquele paciente. E tem tido muitos resultados. Outra coisa que a gente pode, né, deixar aí com os nossos pacientes, quando a gente não puder atender de forma eficaz também, são mensagens motivacionais que aquele paciente vai acessar no momento de crise, podendo utilizar aí aqueles relógios smarts, né, como apoio. Então, só dele fazer o movimento, ele já vai ver ali, então ele vai saber recursos para sair daquela crise também, enquanto o psicólogo não puder atender. A gente vê aqui outras possibilidades, como música, né? A Luciene já trouxe aí algumas para a gente, o painel, né, que a gente fala, o painel virtual, que a gente aprendeu aqui com o livro também, ele pode ser um recurso, onde ele vai entrar e lá vai ter ferramentas que o psicólogo foi criando com esse paciente, e ele pode acessar a qualquer momento, e não conseguindo o contato com ninguém da rede de apoio, ele pode entrar em contato, então, através, nesse caso, por e-mail, nesse aplicativo que vai dar algumas orientações de respostas automáticas. Agora a gente vai para o capítulo 15, que são as intervenções assíncronas. Então, a gente vê aqui que existe aí 4 possíveis formatos de intervenções online.
Intervenções totalmente autoguiadas, que são intervenções online mediadas por software ou site, que não envolve contato humano com o profissional. Nessa modalidade, o usuário recebe módulos, em geral semanais, com conteúdos que podem incluir textos, áudios, vídeos, entre outros. Nesse caso, sempre vem na minha memória aqueles cursos online que a gente compra e que a gente vai acessando ali e que é 100% online, que a gente não tem interação com ninguém ali, né, do curso, porque é totalmente pela plataforma. E as intervenções autoguiadas com uma modalidade um pouco mais similar que a anterior descrita, porém é oferecido um suporte de contato humano, que daí no caso seria aqueles que tem um grupo de WhatsApp ou que tem um chat e que você pode ali ir trocando uma ideia com as pessoas. As intervenções combinadas geralmente associam modalidade assíncronas com a psicoterapia presencial online. Essa combinação pode ocorrer de forma concomitante ou intervenções assíncronas que podem ser oferecidas antes ou depois do processo terapêutico. Ou seja, aqueles casos da lição de casa que a gente manda, olha, que agora você vai acessar esse site, você vai assistir esse filme, você vai ver esse canal de YouTube, são materiais que a gente vai passando para aquele paciente na supervisão, no atendimento online ao vivo, por onde vocês desejarem, mas que você vai passar uma situação que ele vai ver depois, mas que também ele vai precisar do recurso da internet. E a psicoterapia na modalidade online, processo psicoterápico, onde ocorre por meio de uma plataforma de comunicação como o Zoom ou o Google Meet, e envolve o recurso de videoconferência. Em alguns países, essa modalidade pode ser oferecida via chat ou até mesmo por e-mail, mas não são formatos que são vistos ou testados aqui no Brasil. A gente gosta mais dessa coisa da câmera. A gente não faz só via mensagem, né? As intervenções assíncronas são aquelas mediadas por softwares ou aplicativos nos quais as comunicações não ocorrem em tempo real, para lembrar. E o que a gente vê a partir daí? Possíveis tecnologia para o uso e intervenções psicológicas. A tão falada inteligência artificial. Tem um filme muito famoso, né, já de alguns anos atrás, que bastante pessoas assistiram, que falava muito da inteligência artificial, que tinha um robozinho que ele tinha certeza que ele era humano. Melhor filme. Não é? Ele era muito bacana. É muito bacana, né? Porque ele ainda passa de vez em quando aí. E o que é a inteligência artificial? Na verdade, a gente está aqui por conta da inteligência artificial, né? Se não fosse ela, a gente não ia conseguir ter essa interação aqui nesse momento. Então, trata-se de possibilidade de que uma máquina opere de forma similar ao funcionamento cognitivo humano. É uma área multidisciplinar de ciência que se preocupa com o desenvolvimento e aprofundamento de uma tecnologia. A relação entre a inteligência artificial e a saúde mental tem se expandido de forma significativa nas últimas décadas. A constante melhora do desempenho dos laptops, notebooks e outros avanços em diferentes áreas tecnológicas. Hoje, por exemplo, o simples uso da inteligência online como o Google Tradutor. É um aplicativo que a gente utiliza, né? Que vem melhorando há anos aí, anos após ano, e hoje traduz diferentes idiomas. Então, ali, o Google Tradutor tem inteligência artificial. Outro que a gente também utiliza é o Machine Learning. Trata-se de um processador de aprendizagem continuada realizada por máquina. Seu objetivo é aprender com determinados dados, a ser capaz de prever resultados quando os novos dados foram apresentados, ou apenas descobrir padrões ocultos em dados não rotulados. Então, os logaritmos, né, que a gente vê por aí, tem a ver com essa tecnologia aqui. Então, ela faz realizar tarefas ainda mais complexas que a gente possa imaginar.
e a gente vê uma gama de aplicações, identificando objetos em imagens, reconhecer fala, traduzir diferentes idiomas, compreender determinantes genéticos de doenças e predizer o estado de saúde por meio de registros eletrônicos. Então, ele é muito utilizado na área da saúde também. Outro que a gente vê aqui é o Big Data. Eu até comentei de manhã que eu não entendi muito bem, né? Por que Big Data? Por que não já falar aí, né, a grande data? Porque não tudo em português ou tudo em inglês. Mas é uma ciência, né, também. Ciência essa que é dada a uma área de estudo que tem como objetivo auxiliar na descoberta de informações relevantes a partir de grandes e complexas bases de dados, além de colaborar para a tomada de decisões e orientada por dados. Ao ensinar o computador a identificar esses grandes volumes de dados, representam, né? Eles podem apresentar e identificar padrões de maneira muito mais rápidas e confiáveis. É essa tecnologia que as pessoas utilizam para descobrir, assim, os plágios. A gente joga uma palavrinha e vem tudo lá no Google, né? Então, essa tecnologia que tem a compreensão da importância dessas tecnologias em saúde mental é essencial para o entendimento de quadros clínicos e padrões comportamentais em grande escala também. Por exemplo, hoje, se a gente digitar no Google depressão maior, a gente vai, né, se for no Google acadêmico, vai vir várias teses, vários artigos, vários materiais sobre depressão maior. Então, é essa tecnologia que é utilizada ali, tá? Com palavras-chave, busca diversas possibilidades. E a realidade virtual, que vem chegando cada vez mais próxima aí da psicologia, que pode ser descrita com um ambiente no qual é apresentada uma pessoa, representação tridimensional, gerada por computador, utilizado muito em ansiedade social, demonstra melhora do seu paciente. Então, a realidade virtual, né, o nosso avatar e também o ambiente que aquele avatar vai estar inserido, tem sido muito utilizado aí, principalmente, né, nas ansiedades sociais, mas em outros lugares também. A gente leva o paciente para aquele mundo virtual, faz treinos com ele para depois vir para o mundo real. E ele tem sido cada vez mais utilizado, então, aí para nos ajudar, nos amparar nas terapias também interativas, nas terapias ao vivo aí e síncronas. Então, esses aplicativos são os mais utilizados, que a gente, com certeza, em algum momento teve acesso a eles e que a gente tem que usar com mais sabedoria a nosso favor, porque eles têm só crescido e nos ajudado a ter interação mais real, interação mais positiva com os nossos pacientes. Então, qual é a interação, né, que a gente vê na saúde mental? De acordo com a literatura, existem estudos sobre intervenções assíncronas para diferentes grupos populacionais ou quadros clínicos, condições somáticas como dor de cabeça, estresse, insônias, dores crônicas, problemas cardíacos, perda auditiva, né, que a gente já sabe que tem aplicativo que a maquininha fala com quem tem um problema auditivo, ou até mesmo visual. E problemas psicológicos, como transtornos de pânico, as TAS, depressão, fobias específicas, bulimia nervosas, transtornos de ansiedade, TEPT, TOC e solidão. E a TCC tem sido amplamente utilizada nessas abordagens, nessas áreas. E a TCC tem entrado com muito material para intervenções online. Então, a gente sabe o quanto que a TCC tem contribuído para o crescimento e a abrangência no atendimento também. E os estudos completamente inovadores foi realizado por Goldberg em 2021. Os autores validam uma escala de aliança terapêutica online e intervenções via aplicativos. A relação terapêutica foi avaliada por meio de Work Alliance, que é o WAY,
adaptado por intervenções digitais, tendo como objetivo medir o grau de confiança mútua entre o cliente e o terapeuta. Os resultados não apenas demonstram dados de validade e fidedignidade da escala, como apontam a existência de aliança terapêutica e intervenções via aplicativos. Então, olha que bacana, já existe aí, né, escala que comprova que a aliança terapêutica existe, né, uma escala aí novíssima, né, que foi desenvolvida em 2021, e que comprova que essa aliança existe tanto para terapeuta como cliente para terapeuta. E a gente, então, está num momento tecnológico e precisamos nos interagir, né, com essa tecnologia, usar isso a nosso favor para atender os nossos clientes nessa realidade aí virtual que veio para ficar. Então, agradeço a todos pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até a semana que vem, que será o último capítulo desse livro, que trouxe várias novidades para nós. Obrigada.